Olá, pessoal. Agora a gente fala sobre educação. Quem tem filhos se preocupa com a educação, com o futuro escolar dos filhos. Só que às vezes a gente não sabe que tem um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença para o futuro escolar dos nossos filhos. Isso mesmo. E está lá na base. É a avaliação escolar. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a Gisele, ela que é pedagoga. Gisele, a avaliação escolar é um detalhe importantíssimo e começa logo no início na educação infantil, quando a criança logo entra na escola, é isso, na escolinha, né? É isso mesmo. A avaliação, ela tem o objetivo de acompanhar, de mostrar para a gente de forma prática como é que está o desenvolvimento da criança. Então, nós sempre temos que verificar se a idade cronológica condiz com a idade do desenvolvimento da criança. Se ela está desenvolvendo todas as áreas que ela precisa desenvolver para preparar ela para o futuro, né? Então, questão de atenção, a questão de conhecimento, o desenvolvimento motor, todas as áreas que ela precisa ter preparada para o aprendizado. Bom, isso começa quando a criança tem 4, 5, com quantos anos? Porque às vezes a criança vai para uma escolinha, né, já com 8 meses, até com 4 meses, né? Isso. Na realidade, a avaliação ela pode acontecer desde o berçário, tá? Então, se a gente conhecer as fases do desenvolvimento da criança, então a gente sabe que criança de 4 meses até 1 ano, ela precisa desenvolver certas áreas. Então, quando a gente tem esse conhecimento, é possível avaliar se ela está desenvolvendo todas as áreas. Então, a avaliação ela pode começar desde o berçário. Desde os 4 meses, então, seria isso? Isso, tá? Claro que específico para a idade que ela está, né? E à medida que ela vai crescendo, as observações vão aumentando o campo, né? Então, enquanto um bebê, eu olho mais parte motora, né? A atenção, a primeira babuceio, né? Aquela questão de a tentativa de falar. As crianças maiores são outras demandas que a gente vai observando, tá? Você tem um teste aí, eu queria ver até com você, porque é o seguinte, a gente percebe que os alunos, eles vêm, a gente conversava em off, né, com uma diferença da idade cronológica e a idade de desenvolvimento cognitivo. Isso mesmo. Então, o que acontece? Há algum tempo atrás, né, eu tive acesso a um tipo de teste que chama PSS, é uma triagem escolar, tá? Aí eu fiz o curso e implantei, então, na escola. Esse teste, ele é muito bacana, porque ele acompanha as principais áreas responsáveis pela aprendizagem da criança. Então, todas as crianças elas têm certas áreas que é o que demanda a aprendizagem dela, que é a consciência e controle corporal. Isso que eu ia perguntar. E quais? Consciência e controle corporal, a linguagem, o controle e a função visio-perceptivo motor. O que é isso? É a capacidade da criança de receber uma informação, processar aquela informação e executar aquilo que está sendo pedido, tá? Então, o teste ele é bem completo porque ele avalia essas principais áreas. Então, qual é o bacana do teste? Nós aplicamos de forma individual, né? Então, eu não estou comparando uma criança com outra, eu estou comparando ela com ela mesma. E através dos resultados que ela nos dá, através das respostas que ela vai nos dando, nós conseguimos compilar essas informações através de gráfico. Então, aqui, por exemplo, está um gráfico de um aluno que chegou para a gente, né? Ele tinha a idade de 5 anos e 3 meses. Quando nós realizamos esse teste, a idade do desenvolvimento dele era de uma criança de 4 anos e 1 mês, ou seja, quase 1 ano de diferença no desenvolvimento. Com os resultados dele, a gente direciona o trabalho do professor. Então, ele está
com a consciência e controle corporal ainda baixo. Então, eu direciono o professor para trabalhar coisas específicas para aquele aluno, para avançar naquele desenvolvimento. Que bacana. Então, fazendo esse mapeamento, você consegue fazer um atendimento especial, específico, personalizado para cada aluno, dentro de cada área que ele precisa desenvolver. Exatamente, tá? Então, e aqui, olha, tá? Esse foi o primeiro teste que nós fizemos, né, no início do ano. Depois, no meio do ano, nós já fizemos novamente. Ó, ele já avançou no seu desenvolvimento. Mostra aí, Anderson. Vamos mostrar o primeiro teste para a gente ver. O primeiro teste, né? Quando ele entrou na escola. Aí, no meio do ano, nós fizemos o segundo teste. Tá? Então, ele já... Esses testes, então, são de acompanhamento, não é só quando entra. Não, é para acompanhar o desenvolvimento da criança, para ter certeza que ela está se desenvolvendo, que ela está aprendendo, que todas as suas funções estão funcionando, né? E esse foi no final do mesmo ano. Então, olha o avanço que a gente teve, né? Uma diminuição, porque aí ele avançou no seu desenvolvimento, tá? E nós percebemos que as funções estavam ok, né? Ele chegou à idade dele, parece. Quase a idade dele, isso. Nós diminuímos bastante em menos de um ano, né? Estamos falando de 10 meses de trabalho. E praticamente chegou da idade cronológica à idade cognitiva, mental. Isso. Então ele se tornou mais preparado, né? Então o que nós percebemos aqui neste caso específico? Que faltava estímulos corretos, né? Então, com os estímulos corretos, nós conseguimos diminuir esse atraso do desenvolvimento dele, tá? E hoje é um cuidado que a gente tem, porque às vezes a gente pode diagnosticar uma criança, né, falar que ela tem alguma síndrome e tal, e sem parar para realmente perceber ou avaliar se os estímulos estão corretos. Se ela estava recebendo aquilo que ela precisava receber dentro da idade que ela estava. Tá? Será que algumas síndromes podem passar despercebidas se não for feita uma avaliação bem criteriosa? Hoje tudo é a síndrome de TDAH, né? Aquela falta de atenção, daí o médico já receita Ritalina, é um problema. Tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que qualquer fechamento de diagnóstico tem que ser cauteloso. Então, primeiro tem que avaliar. Já foi feito avaliações, qual a idade cronológica dessa criança, qual a idade do seu desenvolvimento. Ok, o desenvolvimento dela está abaixo. Então, eu entro com os estímulos corretos para ver se ela avança naquilo. Porque aí eu vou descartando possibilidades de síndromes, né? Então, eu primeiro tenho que entrar com os estímulos corretos, para depois ter certeza, não, realmente essa criança é caso de um medicamento, essa criança não responde aos estímulos, já tentamos de tudo. Isso mesmo, tá? Então, gente, olha que bacana, né? Essa avaliação criteriosa pode fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança, e isso acompanhando todos os passos dela na infância, preparando-a para o seu ensino fundamental, enfim, para a jornada escolar. A educação infantil, nessa idade da infância, nós estamos preparando a base de toda a aprendizagem. E deve ser muito bem preparado, então, né? Tem que ser, né? Bem preparado, bem acompanhado, porque isso diminui problemas lá da frente. Se eu já entendi que a criança tem, que seja uma dificuldade, e eu entro com os estímulos corretos, aquela dificuldade, então eu também posso preparar a criança dentro daquela realidade que ela se encontra, né? Então tem que ter uma certa cautela, um certo cuidado, uma atenção com a infância.